Então você decidiu fazer a prova do Enem. E agora está em dúvida, faz a prova de inglês ou faz a prova de espanhol? Este vídeo vai te ajudar a decidir, vai te ajudar na sua decisão, se você faz inglês na prova do Enem ou se você faz espanhol na prova do Enem. Há algumas ideias que podem te ajudar. Ideia número 1. Tá? Informações. Vamos em busca de informações. Aqui nós temos informação do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Ou seja, esse pessoal aqui, eles têm dados a respeito do estudo do ensino no Brasil. E o que nós queremos aqui são os dados do INEP em relação à média de acertos do Enem. Mas a média geral não, porque esse vídeo aqui está tratando somente de inglês ou de espanhol. Então, a média de acertos na prova de inglês, segundo o INEP, isso na prova de 2022, foi de 45%. Mas ela tem sido assim ao longo dos anos, tá? Então não varia muito. Isso quer dizer o quê? Que das 5 questões, são 5 questões na prova de inglês. Das 5 questões, o pessoal acerta em média 45%. Se acertasse 50%, seriam 2,5%. Então, em média, o pessoal acerta 2 questões de 3. Tem gente que vai pior ainda, acerta uma ou nenhuma, né? E alguns que acertam 3. Então, meu Deus, se a nota está muito baixa, vamos para espanhol. Qual a média de acertos na prova de espanhol, segundo o INEP? 34%. Como assim? Espanhol não é mais fácil? Não é parecido com português? Sim, é mais fácil e é parecido com português, só que isto é uma prova. Então não vão te dar de mão beijada as questões. Eles vão explorar aquelas coisas que o aluno pode confundir, pode cometer um equívoco. Tá? Como, por exemplo, lá no texto tem a palavra polvo. Tá? E daí você acha que estão falando do bichinho lá do mar. Não, polvo significa pó em espanhol. E daí você errou a questão de interpretação de texto. Tá? Então, escolher entre inglês ou espanhol, isso aqui já é um dado para você pensar, tá? Para você ter em mente. Você sabe inglês? Conhece alguma coisa de inglês? Sabe espanhol? Conhece alguma coisa de espanhol? Se você não sabe nada de inglês, não sabe nada de espanhol, a coisa ficou muito difícil, tá? Mas digamos assim, ó, você já sabe que se você for fazer a prova de inglês, você tem mais chance de acertar alguma coisa que se fizer a prova de espanhol. Ainda, a ideia número 2, a informação número 2. Alunos de escola pública versus alunos de escola privada. O que quer dizer isso aqui? Existe diferença no ensino dos alunos que estão na escola pública e dos alunos que estão na escola privada. Normalmente a escola privada tem mais dinheiro para investir no ensino, para investir na educação, professores, local, escola e assim por diante. A escola pública não, ela depende do governo para fazer qualquer coisa, para reforma, para ter um quadro, cadeira e assim por diante. Tá? Então, como que isso aqui afeta o ensino? Afeta da seguinte maneira. Vai haver uma diferença no resultado da prova, isto em média, tá? Tendo em média. Os alunos de escola pública e os alunos de escola privada. Na prova de inglês, vejam bem, eu não vou estar falando aqui da prova de português, geografia, biologia, assim por diante. Estamos falando somente de prova só inglês e espanhol. Na prova de inglês, ela é um obstáculo para os alunos que vêm de escola pública. Por que ela é um obstáculo para os alunos que vêm de escola pública? Porque o ensino de inglês em escola pública é muito inferior ao daquele apresentado, fornecido ou dado na rede de ensino particular, na rede de ensino de escolas privadas. Tá? Muitas escolas investem lá desde o fundamental, você tem aulas sempre seguido, então não chega a ser algo desconhecido, não é novidade. E eles não ficam sempre repetindo a mesma coisa. Tá? Então aqui nós temos que inglês é a matéria que mais prejudica estudantes da rede estatal. Por quê? Porque na rede estatal, na rede pública, normalmente português, matemática, esse tipo de coisa aí, você estudando um pouco, você se equipara aos alunos de escola privada. Tá? Não existe
tão grande assim a diferença. Agora, em inglês, como eu disse, este aí não tem investimento nenhum. Muitas vezes nem o professor não sabe inglês e está lá dando aula de inglês. É o professor de história que vai dar aula de inglês e assim por diante. Tá? Isso na rede privada não acontece. Tá? Então, o aluno da rede estatal sai prejudicado com isso. O Brasil investe pouco na educação. Tá, o Brasil investe pouco quanto? Precisamos ter um parâmetro. Aqui vamos comparar o Brasil, quanto que o Brasil investe na educação, com os demais países da OCDE. A OCDE é formada por mais ou menos 38, 39 países, tá? E isso nós temos países da América do Sul, América Central, Europa, Ásia, tá? Então, temos países de primeiro mundo e temos nós também ali. Então nós vamos comparar agora quanto de dinheiro cada país investe na educação. O Brasil é o terceiro país que menos investe por aluno. Tá? Então aqui o gasto por aluno em dólares. México investe $2 por aluno. É o pior. Isso só na OCDE, né? Isso é dados do ano passado. África do Sul, um pouquinho mais, quase 3. Brasil, terceiro menor investimento por aluno. E como é que isso afeta a educação? Você muitas vezes não tem dinheiro para comprar comida na escola, não tem dinheiro para consertar as cadeiras onde é que os alunos vão sentar, para um quadro decente, para iluminação e assim por diante. Tá? Argentina, estamos pior que a Argentina, olha, bem piorzinho. Turquia, Colômbia, quais são os que mais investem? Lembram lá que o Brasil, nós estamos aqui, ó, $3 por aluno. Luxemburgo, 23. Nem tem comparação isso. Suíça, 17. Noruega, 15. Áustria, 15. Islândia, 4. Bélgica, Coreia. Não é à toa que a Coreia se desenvolveu bastante, investe bastante em educação. Nós investimos pouco na rede estatal. Rede privada é outro caso. Você tem escola privada que é só privada, mas não é uma escola rica. E você tem escola para elite, tá? Com mensalidades absurdas. Então lá o investimento por aluno é muito maior. Tá? Existe uma diferença muito grande. Agora, investimento por aluno aqui na rede estatal é sempre o mesmo. Tá? Isso aí, você pegar de um estado e do outro estado, é o mesmo valor. Vamos analisar a prova de inglês agora. Qual é a tendência de resultado, de desempenho na prova de inglês se compararmos escola pública com escola particular? Aqui, ó, eles têm viés. Viés é tendência, tá? Viés é tendência. Quanto mais baixo nesse gráfico, aqui a base dele não tem tendência nenhuma, não tem viés nenhum. Você vai subindo no gráfico, você vai aumentando o viés. Ele vai ter um viés mais significativo. Aqui neste lado esquerdo nós temos a escola pública, nesse lado direito temos a escola particular. Aqui é o meio. Nós temos então que inglês, tá? Vejam bem o viés. Esse aqui, ó, viés contra a escola particular. Só esse pouquinho aqui, quase sem viés nenhum. Na rede pública, vejam bem, ó, viés moderado, tem 50% ou mais chance de se dar mal nesta prova aqui. Tá? Espanhol, como eu falei antes, o desempenho dos alunos, tanto da rede privada como da rede pública, é pior do que o de inglês, comparando as duas disciplinas. Então, aluno da escola privada tem 90% ou mais ainda, né, chance de acertar uma questão de inglês do que o da escola pública. Tá? Então, este é um quesito que você tem que levar em conta. Tá? Se você vem de escola pública, se você vem de rede privada, mas também você sabe se você estudou ou não. Você sabe muito bem que na tua turma tem alunos que tem colegas teus que estudam e tem pessoas que não estudam. Existem pessoas como você que estão em busca de informação, vieram aqui atrás da informação que tem nesse vídeo. Isso é a diferença, você já está, parabéns para você, você já está um passo à frente, porque informação é a coisa mais importante que existe atualmente. Tá?
Então, alunos com o mesmo desempenho geral no exame, português, matemática, física, etc., eles têm resultados diferentes em língua estrangeira. Aquilo que nós falamos antes, tá? 90% mais chance de se dar mal se o aluno é de rede pública do que se ele for de escola particular. Então, os estudantes com melhor desempenho, maior pontuação no Enem, né? Apesar de ganharem menos posições, eles também são prejudicados por esse viés aí, tá? Na faixa de 600 pontos em geral, tem as vagas mais concorridas do ensino superior. Se você não tem uma ideia de quantos pontos você precisa no Enem, eu vou te mostrar agora de algumas carreiras, tá ok? Que você pode seguir, ou então cursos que você pode optar na universidade, quantos pontos você vai precisar para ele. Tenha em mente já esses 600 pontos aqui. Tá? Ainda mais um detalhe. Poucos pontos no final são suficientes para classificar o candidato ou não. Vejam bem, ó, a média consegue X pontos. Tá? Digamos que a média consiga 600 pontos. Agora, a partir daí, nós precisamos de desempate. Empatou em português, em matemática, em biologia, em física, mas no inglês ou no espanhol nós vamos desempatar. Tá? E esses poucos pontos são suficientes para classificar o candidato ou não. Ou seja, a maioria que vai classificar são os da rede privada, não são os da rede pública. Para você entender este gráfico aqui, você tem que ver o seguinte, ó, aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esta aqui são as questões, tá? São 5 questões de língua estrangeira. Então, acertou uma questão, acertou 2, 3, 4 ou 5, você está aqui neste gráfico. E aqui embaixo é a pontuação, quantos pontos você conseguiu. Conseguiu 300 pontos, tá? O aluno que conseguiu 300 pontos, ou ele não acertou nenhuma questão, ou no máximo ele acertou uma questão aqui, tá? Acertou uma questão. Vamos colocar esse. Se ele tem 400 pontos, ele pode ter acertado uma, pode ter acertado 2 questões. Mas é menos do que 2 questões aqui para quem tirou 400 pontos. Para quem tem 500 pontos, daí esse aí sim, ó, 2 questões. 2 questões. Outra era 1,5, porque alguns alunos tiraram 2, fizeram 2, outros fizeram uma só. E os 600 pontos, que é o mínimo que você precisa para ser aprovado num curso bom lá, tá, ok? Então você acertou 2, acertou 3 questões, acertou 4 questões, mas não acertou 5 questões, tá? Não acertou 5 questões. Nesse trechinho é que vai se dar o desempate. E vai se dar o desempate pró escola privada. Tá? Então, aqui nós temos as cores. A vermelha e a cor de rosa são da prova de inglês. Então, prova de inglês você tem escola pública e esse rosinha aqui tem privada. Então, rede pública, tá? É o mais escuro, o mais grossinho. Esse é o que está aqui no meio. Ele está aqui no meio. Vou apagar o restante. Então, escola de rede pública. Está aqui ela, na prova de inglês. Tá? Na prova de inglês. Vejam bem que os de rede privada têm uma pontuação melhor. E em relação à prova de espanhol, aqui novamente, rede pública, ela está abaixo na pontuação do que o pessoal da rede privada. Tá? Então, essa nota que você tira em línguas, ela pode ser a causadora, né, de você ser aprovado ou não ser aprovado, não conseguir o número de pontos suficientes para fazer o curso que você desejava em uma universidade. Pontuações mínimas e pontuações máximas do Enem que são exigidas para entrar em um curso pelo SISU.
Normalmente, o SISU é o que aprova você para entrar na universidade. Então vamos lá. Engenharia Civil, vejam bem, já é mais de 600 pontos. Engenharia de Produção, 650. Engenharia Elétrica, 650. Todas as engenharias já começam com 600, mais de 600, né? Engenharia Civil, por exemplo, já vai até 900 pontos para você entrar em Engenharia Civil. É muito concorrido. Engenharia de Produção cai um pouquinho, Engenharia Elétrica menos ainda. Farmácia, administração, arquitetura, ciências contábeis. Não tem tanta gente assim querendo ser contador em relação aos outros demais cursos aqui, tá? 600 até 780 aqui, pontos, é menos do que qualquer outra dessas engenharias, farmácia, administração e assim por diante. E agora, vejam bem aqui, um curso mais concorrido. Já começa com 770 pontos, no mínimo, para você entrar. E os que menos pedem? Logística, história, ser professor de história. Não tem muita gente querendo, né? Ou seja, a recompensa, né? A carreira não é lá grande coisa. Recursos humanos, se o pessoal trabalhar com RH nas companhias, também não é lá grande coisa. 600, 670. E vejam a educação física. A educação física está batendo com história aqui. Tá? 580 pontos, 570, 665 no máximo, 800 pontos. Então agora que você já tem uma ideia da pontuação que você precisa tirar no Enem para entrar numa universidade. Tá? Alguns cursos já começam acima de 600 pontos. Tá? São poucos os que pedem uma nota abaixo dos 600 pontos. Vejam bem aqui, formação de professor, classes iniciais, por exemplo, 560 pontos só. Realmente, professor não é uma profissão muito benquista, quase ninguém quer ser. Por isso que a nota, são poucos os que estão querendo entrar lá, a pontuação cai bastante. Se você chegou até esta parte do vídeo, é porque você optou por fazer a prova de inglês no Enem. E pensando nisso, eu vou te explicar um pouquinho sobre a prova. Então, quais são os temas que mais caem, os temas que mais se repetem, os temas recorrentes? Aqui eu vou te apresentar 4 deles, tá? Então, primeiro, tempos verbais em inglês. Esse é um dos temas que mais cai. E por que é importante saber o tempo verbal? Bem, é importante porque você vai interpretar um texto, vai interpretar o enunciado. Então, você precisa saber se aquilo acontece. Se aquilo está acontecendo, se aquilo aconteceu, se aquilo estava acontecendo, ou acontecerá, ou ainda estará acontecendo mais à frente no futuro. Os próximos aqui que se apresentam são os tempos perfeitos em inglês, tá? Não há bem uma correspondência com o português. Às vezes tem, às vezes não tem, ou dá com outro tempo que não tem nada a ver com essa palavra presente aqui, tá? Mas a maioria dos alunos viu alguma vez Present Perfect e tem dificuldade com Present Perfect. Os demais, então, a dificuldade ali aumenta. Além disso, isso aqui são dados nos níveis mais avançados de inglês para quem estudou. Tá? Então, é importante saber isso porque se eles estão pegando um texto, jornal, poema, alguma coisa assim, esse texto ele não está suavizado para alguém que tem um inglês intermediário, um inglês básico. Tá? Então, você vai encontrar todos esses tipos aqui. Claro, não todos eles no mesmo texto, né? Mas vai encontrar todos esses tipos aqui de tempo verbal de vez em quando. Então você precisa disso para não ter a sua interpretação feita de forma errônea, equivocada. Tá? Voz passiva em inglês. Não sei se você conhece voz passiva em português, né? Então, voz passiva é quando nós queremos focar no objeto, ao invés de falarmos do sujeito. Como assim? Bem, uma sentença normal, por exemplo, é com sujeito, verbo
objeto, por exemplo, sujeito, verbo e complemento. Por exemplo, eu moro no Brasil, eu sou brasileiro. Tá? Isso aí está na voz ativa. Sujeito antes do verbo. Então, quem é que faz? Quem é que mora no Brasil? Eu moro no Brasil. A Maria joga bola todos os dias. Quem é que joga bola? A Maria. Então, o foco ali é o sujeito. Agora, a voz passiva não. Ela foca no objeto, aquilo que vem depois do verbo. Tá? Nesse caso aqui, vou te dar alguns exemplos de voz passiva, em português e também em inglês. Né? Nós temos aqui, ó, este carro foi comprado no ano passado. Este carro não é sujeito, não é ele que executa a ação. Ele sofre a ação, tá? Então é por isso que é voz passiva. Em inglês você vai ter aqui, this car was purchased last year, que é a mesma coisa, tá? Ou ainda, aqui nós temos que a máquina está sendo construída por ela. A máquina não está fazendo nada. A máquina está sofrendo ação. Ela é que constrói a máquina. Então, ela é que executa a ação. Isso aqui está na voz passiva. The machine is being built by her. Se você utiliza, por exemplo, o Word para digitar um documento qualquer, tá? Se você colocar na voz passiva, provavelmente ele vai sublinhar e vai querer que você corrija isso aí que não está adequado. Tá? Por quê? Porque voz passiva é para uma linguagem mais formal. Tá? Informalmente, você quase não utiliza voz passiva. Utiliza sim, mas bem menos do que voz ativa. Agora, pronomes pessoais. Pronomes pessoais é a coisa mais básica que tem em inglês. Todo mundo que começou a estudar inglês começou lá, primeira, segunda aula, com pronomes pessoais. Então isso aqui tem que estar na ponta da língua, tem que estar decorado, não pode querer deixar para aprender lá no dia da prova. Tá? Se você vai querer aprender no dia da prova, vai dar problema. Exemplo de frase que você já sabe em português, que é problema de pronome pessoal, tá ok? De pronomes pessoais que trabalhem com o sujeito ou trabalhem com o objeto. Tá? Pronomes subjetivos, pronomes objetivos. Por exemplo, isto é para mim fazer. Pela gramática normativa, pela gramática normal, isso aí está errado. Por quê? Falando não tá, tá? Você pode falar dessa maneira aqui. Mas por quê? Porque isto é para mim fazer. Mim não faz nada. Quem faz alguma coisa é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses aí que têm função de sujeito. São pronomes de sujeito. São subject pronouns. E mim, tá? E companhia. Aqueles ali são pronomes objetivos, tá? Então, isso é para eu fazer, estaria correto, tá? Isso é um exemplo só de pronomes pessoais que você tem que saber, tem que estar mais do que na ponta da língua. E por último aqui, linking words. Você ouve essa palavra o tempo todo. O link para tal coisa, etc. Link é elo, é a ligação. Então, palavras de ligação. Você tem uma ideia X que é ligada com a outra ideia Z, por exemplo. Tá? Uma ideia A ligada com uma ideia B. E essas duas ideias, elas são conectadas. Elas são conectadas pelo quê? São conectadas por uma palavra. Então, nós temos aqui ideia 1 e a ideia 2. Você tem que fazer uma associação entre elas. Tá? Por exemplo, Maria é muito bonita. E a ideia 2 é burra. Então você tem que unir essas duas coisas agora. Maria é muito bonita e burra, mas é burra. E assim por diante, tá? Então, isso aqui, esse e, esse mas, eles são os linking words, são os conectivos, tá? Eles fazem a conexão, por isso são conectivos, entre duas ideias. E você tem que, para isso aí, você te ajuda a entender o que está sendo dito. Você dá um sentido àquilo que está sendo dito. Pode ser sentido de igualdade, de adição, dizer que as coisas são diferentes e assim por diante. Então, por exemplo, e outra coisa, você pode ter uma palavra só ou pode ter uma expressão. But é uma palavra, however é uma palavra. For example, já tem duas palavras, é uma expressão, tá ok? Que também serve como linking words. Tá? Então, para exemplificar uma ideia,
For example, para contrastar, que nem nessa aqui da Maria. Maria é muito bonita, but burrinha, mas burrinha, tá? However é um entretanto também. Para resumir, in conclusion é uma expressão. Para adicionar also, também. Tá? Então, isto aqui te ajuda você a entender o sentido do texto. São os temas mais recorrentes, são os temas que mais caem na prova. Feito isso, então, agora você já tem elementos suficientes para decidir se você faz a tua prova de espanhol ou de inglês. Se você chegou até aqui, creio que você vai fazer a prova de inglês. Então, boa prova para você neste ano, aqui na prova do Enem.